Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Estamos aqui para falar sobre o jogo entre Real Madrid e Sevilha, um empate em 1-1, um jogo de alta tensão. Vou trazer algumas estatísticas e informações aqui para vocês, mas antes, sempre aquele pedido para quem puder se inscrever aqui no canal, ajuda o canal a crescer, também deixar o like no vídeo e os comentários aqui embaixo. Bom, vamos lá, foi o primeiro empate do Real Madrid nessa temporada, o time de Ancelotti tinha 10 vitórias e uma derrota até aqui na temporada, um empate no Campeonato Espanhol que eu já vou explicar quais são as consequências em relação à tabela de classificação, mas um empate que no final das contas, segundo as palavras do próprio Carlo Ancelotti depois do jogo, foi um bom resultado para o Real Madrid. Primeiro dizer que foi um jogo super complicado, super competitivo, daquele tipo de jogo que é realmente difícil a gente entender algumas decisões que são tomadas, mas é um jogo que ficou mais marcado pelos duelos e pela alta tensão do que por qualquer outra coisa. Não foi um jogo ruim, foi um muito bom jogo, principalmente do Sevilha, até pela situação em que o time se encontra nesse momento, mas um bom jogo também do Real Madrid, que é verdade, teve dificuldades para conseguir encontrar o gol, mas conseguiu chegar a ele. Primeiro, ressaltar na escalação do técnico Carlo Ancelotti, que parece que se firmou no 4-4-2, colocando o Bellingham aberto pela esquerda e o Valverde aberto pela direita. Vinícius e Rodrigo são os dois atacantes titulares. E no jogo de hoje ele escalou Tchouaméni e Toni Kroos para acompanhar o restante dos jogadores no meio de campo. O Tchouaméni tem sido titular principalmente nesses últimos jogos do Real Madrid, nessa sequência depois da derrota para o Atlético de Madrid, e as peças têm variado na verdade, mas quem fica caído por esse lado direito, Fede Valverde, Modric, às vezes o próprio Kroos, mudando um pouquinho de posicionamento dentro de campo, entrando o Camavinga, dessa vez o Modric e o Camavinga ficaram no banco de reservas, o Mendy foi o lateral esquerdo e a gente não tinha muita dúvida na zaga, porque o Alaba voltou, se recuperou de lesão, o Nacho estava fora por suspensão, ele volta para o Clássico, então Rüdiger e Alaba foram os dois zagueiros nessa partida. O Real Madrid começou o jogo já marcando um gol que acabou sendo anulado por impedimento do Bellingham na jogada. Houve certa reclamação a respeito disso, mas enfim, foi um gol anulado por impedimento. E o segundo gol anulado para o Real Madrid, alguns minutos depois, ainda no início do jogo, foi o que causou a maior polêmica da partida. Pelo menos até aquele minuto, porque depois tiveram mais polêmicas. Mas foi um gol que o árbitro demora a parar o jogo em um lance entre o Rüdiger e o Ocampos na defesa do Real Madrid. O lance acontece, ele não marca falta, ele demora a parar a jogada para, em teoria, acontecer o atendimento ao jogador do Sevilha que está caindo no campo. A grande maioria dos jogadores do Real Madrid que já estão construindo contra-ataque não veem que o jogo para, os jogadores da defesa do Sevilha também não. O Real Madrid avança, uma bela jogada envolvendo vários jogadores do Real Madrid, que termina num gol do Bellingham, é um gol que acaba não subindo ao placar e não é nem anulado porque a jogada é invalidada, porque o árbitro tinha parado ela antes, só que ele demorou para parar, o que causou a primeira grande polêmica da partida, que depois o Real Madrid mais tarde pede um pênalti no Vinícius, tem várias faltas que o técnico Ancelotti fica muito irritado que o De Burgos Bengochea não marca. Depois, no final do jogo, até o Sevilha termina irritado com o árbitro, ou seja, para mim, um dos protagonistas da partida foi realmente a arbitragem, que fez um jogo desastroso lá no Sánchez-Pizjuán. O Real Madrid, como eu disse, teve esses dois gols anulados logo no começo do jogo. Depois o Sevilha pôde abrir o placar, o Carvajal tira uma bola praticamente na linha do gol e a gente tem esse pênalti que os jogadores do Real Madrid pedem no final do primeiro tempo, mas a verdade é que na primeira parte a gente teve um pouco de Real Madrid, um pouco de Sevilha, até um pouco mais de Real Madrid na questão da criação das ocasiões, mas poucos chutes a gols e de verdade, poucas ocasiões claras que a gente podia dizer, não, essa aqui era clara, teve um time que dominou, não. O jogo foi igualado e foi competido praticamente os 90 minutos. No segundo tempo, o Ancelotti foi fazendo muitas alterações na partida, mas quem saiu na frente no placar foi o Sevilha num cruzamento lateral que o Alaba acaba chutando pro gol contra do Alaba, o Kepa se atrapalha na defesa e coloca
espalma a bola para dentro e acaba saindo o gol do Sevilla. E o Real Madrid, 4 minutos depois, numa cobrança de falta, o Kroos cruza e o Carvajal de cabeça empata o jogo. Depois o Sevilla teve ocasiões de fazer o segundo gol, inclusive o Sérgio Ramos dá uma bela cabeçada que o Kepa defende já também no final da partida, porque todos os gols saem depois dos 30 minutos da segunda parte. O Real Madrid também tem mais ocasiões, muitas delas com o Rodrigo, já vou falar sobre ele também. Mas o jogo acaba empatado depois da partida. O Ancelotti até falou que foi um empate justo para os dois lados pelo jogo que se viu em campo. O jogo realmente foi muito bom, foi um jogo muito dinâmico, que teve ocasiões para os dois lados. Em termos de número, até o Sevilla finalizou até mais, não muitas vezes mais, mas até um pouquinho mais vezes no gol do que o Real Madrid, mas como eu disse, foi um jogo muito dinâmico e de muitos duelos e de muita alta tensão, de vários momentos complicados para a arbitragem, que também fez parte de transformar essa alta tensão no que ela acabou sendo dentro da partida. E a verdade é que o jogo terminou com esse empate em 1-1. O Real Madrid perdeu esses 2 pontos, o primeiro empate no Campeonato Espanhol do time de Carlo Ancelotti, que já tinha uma derrota, então até agora perdeu 4 pontos na competição, e o Girona ainda entra em campo nessa rodada e pode igualar o número de pontos do Real Madrid, mas para assumir a liderança precisa realmente golear no seu jogo. Então, provavelmente, se o Girona não conseguir essa goleada absurda, o Real Madrid deve continuar na liderança do Campeonato Espanhol, mas o Girona pode igualar o número de pontos do Real Madrid. Importante foi o Rüdiger não receber o cartão amarelo, ou seja, vai estar disponível para o El Clássico. O Ancelotti, apesar de estar, a gente vê ele muito irritado na beira do campo em diferentes momentos com o árbitro, também não recebeu o cartão, ou seja, também estará disponível para o El Clássico, não foi punido. E depois a gente teve, enfim, como eu disse, foi um jogo marcado pela arbitragem, vários lances que o Sevilla reclama no final do jogo, vários lances que os jogadores do Real Madrid reclamam durante a partida. Foi um jogo que, como eu disse, não foi um jogo ruim, foi um jogo dinâmico, foi um jogo onde as duas equipes tentaram ser protagonistas, mas que acabou em diferentes momentos sendo interrompidos por algum tipo de falha da arbitragem. Do lado do Sevilla, ressaltar que Sérgio Ramos fez um grande jogo, foi inclusive o jogador que tirou mais ocasiões que poderiam ter sido gols do Real Madrid, foi muito bem em defesa e quase marcou também em ataque. Muito bom jogo do Sérgio Ramos, mas em geral um bom jogo da linha defensiva do Sevilla, que antes de começar a partida, eu escutei da imprensa de Sevilla que estava comentando o jogo algumas críticas, porque realmente eram jogadores mais velhos, uma opção por jogadores mais experientes nessa primeira escalação do novo técnico do Sevilla, o Diego Alonso, esse técnico da seleção do Uruguai, que assumiu o Sevilla agora na data FIFA. O Sevilla que só tem 2 vitórias nessa temporada, é um time que está na parte mais de baixo que de cima da tabela do Campeonato Espanhol. Mas foi um muito bom jogo do Sevilla, do Sérgio Ramos em especial. Eu também gostei muito do jogo do Jesus Navas, que conseguiu, em determinados momentos, bloquear as arrancadas do Vinícius Júnior. Apesar de já ter 38 anos, chegou no minuto 80 do jogo e ele estava desarmando, estava criando, estava construindo, estava cruzando. É realmente um jogador que parece que não termina nunca. E a aposta, no final das contas, do novo técnico do Sevilla por jogadores mais experientes, deu certo nessa partida contra o Real Madrid. Vamos ver se ele mantém essa linha no jogo contra o Arsenal de terça-feira na Liga dos Campeões, no qual o Sevilla precisa pontuar para não se complicar na Champions. Do lado do Real Madrid, destacar que, como eu falei para vocês, o Ancelotti, até aqui na imprensa da Espanha estão dizendo, usou de ironia para não criticar a arbitragem na entrevista coletiva, e falou também que ele achou o resultado justo. E sobre o Rodrigo, que é um dos pontos que a imprensa aqui da Espanha tem levantado muito, essa seca de gols do Rodrigo, o Ancelotti falou que para ele o Rodrigo foi o melhor jogador do Real Madrid em campo no jogo contra o Sevilla, foi o que criou mais ocasiões e que possibilitou o Real Madrid tentar encontrar o gol mais do que os seus companheiros. O Ancelotti apostou de novo pelo Rodrigo no time titular e eu acho que ele vai continuar fazendo isso, porque o Rodrigo é um dos atacantes titulares do Real Madrid
E eu acho que a questão do gol, ela vai aparecer. O Rodrigo, eu particularmente concordo com o Ancelotti, ele disse que o Rodrigo se movimentou muito, buscou muito ocasiões, e é verdade, ele fez esse jogo, eu já vi o Rodrigo fazer mais jogos desse na temporada, mas como o gol ele não tá aparecendo, e como eu já falei várias vezes em vários vídeos aqui no canal, é uma questão de tempo, porque o atacante, em determinados momentos da temporada, ele às vezes desencontra o gol, mas depois ele acaba encontrando, então os gols vão voltar, os gols vão aparecer, mas nesse momento que os gols não estão aparecendo, a gente está vendo bons jogos do Rodrigo, que foi o caso hoje em Sevilha. Eu particularmente concordo com a opinião do Ancelotti de que a movimentação do Rodrigo foi muito boa, ele buscou o gol, ele finalizou mais no gol, mas o gol acabou não aparecendo, mas é uma questão de tempo e o Ancelotti está mostrando a confiança de escalar o Rodrigo no time titular e de apostar por ele, porque sabe, a gente já viu, a gente sabe qual é a capacidade do Rodrigo em decidir jogos, em conseguir encontrar um espaço onde ele não existe. Então o Ancelotti está dando essa confiança e está apostando no Rodrigo, e eu acho que ele vai continuar sendo titular nesse time do Real Madrid. O Real agora se prepara para viajar para Portugal, vai enfrentar o Braga na terça-feira na Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu os 2 jogos até agora na Champions e espera conseguir um bom resultado em Portugal, porque isso faz com que as possibilidades de classificação antecipada para as oitavas de final da Champions aumentem. Veremos quais serão os escolhidos de Ancelotti, principalmente para o meio de campo, no próximo jogo da Liga dos Campeões. Como eu disse, o Modric e o Camavinga foram reservas na partida de hoje, talvez o Camavinga possa voltar para a lateral esquerda. Veremos quais serão as decisões do Ancelotti. Bom, para vocês que chegaram até o final desse vídeo, sempre pedindo aqui para quem quiser e puder se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo se vocês gostaram e os comentários aqui embaixo. Um beijo para vocês e até o próximo.